Seu filho está com dificuldade em leitura, ele ainda lê silabando, você percebe que ele está chegando ali nos 7 anos até 8 anos e ainda não consegue ler direito? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar 3 dicas infalíveis. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu sou Luciana Lachance, sou professora de literatura, formada em letras, tenho especialidade em alfabetização e também escrevi um material aí, uma coleção chamada A Arte das Letras, para trabalhar leitura e interpretação. E agora também temos o lançamento somente para leitura, para essa fase aí de ganhar fluência leitora. Eu vou deixar no link da descrição o cupom de desconto e também outros links para você conhecer o material. Eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, primeiro de tudo, é muito comum que os pais acreditem que nesse processo de alfabetização, se a criança apresenta alguma dificuldade, ela deve ter ali algum transtorno de aprendizagem. Então, é muito importante que você verifique com um especialista se há realmente alguma dificuldade ali, um TDAH, uma dislexia, tá? Se houver realmente muita dificuldade nesse processo. Mas, por outro lado, é normal e comum que haja alguma dificuldade nesse processo, porque alfabetizar, aprender a ler é uma habilidade totalmente nova. Não é como aprender um tema, um conteúdo, quando a criança está ali na escola e de repente ela está aprendendo sobre plantas, está aprendendo até sobre outros assuntos mais complexos, mas você percebe que ela não está exatamente trabalhando uma nova habilidade, ela está trabalhando com habilidades que ela de certa forma já estava antes. Agora, alfabetizar, que é você justamente fazer essa relação entre aquilo que a criança ouve, né? Ou seja, os fonemas, né? As palavras em som, lendo o grafema, lendo a grafia da palavra, isso sim é uma habilidade totalmente nova e que uma vez adquirida, as dificuldades são superadas. Então, eu sempre comparo aprender a ler com aprender a dirigir. Dá um medo, é realmente algo que você tem que ter muito cuidado e muita atenção. É um processo que às vezes pode gerar ansiedade, mas uma vez que você passa por aquilo e aprende a dirigir, você simplesmente está indo para outras cidades e, enfim, aquilo realmente passa. Então, a dificuldade no aprendizado aí da alfabetização, ela é esperada em quase todas as crianças. Elas sempre vão ter ali um pouquinho de dificuldade. Então, primeiro de tudo, é importante diferenciar o que é normal durante esse processo ou se é muito insistente, procurar realmente um especialista. Então, para dar a dica infalível número 1, eu vou falar também da dificuldade número 1 das crianças nesse processo, que é a dificuldade da criança não estar lendo o suficiente, e é por isso que ela está com tanta dificuldade. Então, vamos supor, a criança vai à escola todos os dias, né? Então, muitas coisas são trabalhadas lá, mas nesse processo de alfabetização é preciso que a coisa seja um pouco mais direcionada. E às vezes ali no grupo grande, a criança não está conseguindo ficar tão focada nessa habilidade. Daí a importância dos pais ajudarem nesse processo de alfabetização. Porque para alfabetizar, pelo menos um pouco por dia, é preciso ter um acompanhamento individualizado. Se você deixar somente no grupo, não é que a criança não aprenda, mas a dificuldade vai ser muito maior. E o que acontece? Ela não está trabalhando o suficiente a leitura um pouco todos os dias. Então ela não está conseguindo aprender muito bem a ler, porque ela não está tendo oportunidade para praticar. E aí vem a dica infalível número 1, que costuma resolver boa parte dos problemas. A criança precisa ler mais todos os dias. Ela precisa de mais tempo sendo alfabetizada. E talvez você não tenha percebido isso e confunda essa falta, digamos assim, de nutriente com uma dificuldade de aprendizado. Mas falando assim até parece fácil, né? Ah, Luciana, então eu somente tenho que sentar e ler? De certa forma sim, mas é preciso método, é preciso ter intenção e algumas ferramentas para fazer isso corretamente. Sabe o que acontece muitas vezes nesse processo de alfabetização? É que muitos materiais para alfabetização, eles trazem muitas imagens e isso dificulta muito o processo de alfabetização. Porque o que é alfabetizar? É a criança conseguir fazer a relação entre o fonema e o grafema, ou seja, entre aquilo que ela ouve, né, o som, por exemplo, da palavra bola, e saber que existem grafemas aí para reproduzir ali na grafia da palavra
esse significado aí de bola. Então, quando você faz uma alfabetização pela imagem, e eu usei muito aquela cartilha Caminho Suave como uma forma de complementar ali a educação dos meus filhos, eu alfabetizei os meus 3 filhos em casa, e ela é uma cartilha de alfabetização pela imagem. Só que, gente, se você traz a imagem, a criança já sabe que ali ela está lendo, por exemplo, a palavra bola, a palavra foca, porque ela está vendo a imagem. Então, essa associação, ela pode criar em muitas crianças um caminho que, no lugar de facilitar, vai dificultar, porque ela meio que adivinha essa palavra, né? E ela vai precisando aí dessa muleta. Mas você, por exemplo, entregar um cartão para a criança com o desenho da bola, escrito a palavra bola, né, embaixo, como muitos materiais trazem, então, na verdade, a criança não está lendo, ela está muito no processo de adivinhação. Então, isso também colabora para que ela não esteja lendo o suficiente, porque ela está usando materiais que não fazem com que ela esteja efetivamente lendo. E já vamos para a dica infalível número 2, que é justamente você substituir esses materiais de alfabetização que focam tanto na imagem e passar a usar mais materiais que foquem nas letras, ou seja, você realmente vai trabalhar a leitura com a leitura. Tudo que a criança precisa para ler são letras, ela precisa, na verdade, fazer esse processo. Eu sou a favor, por exemplo, de livros com imagens, principalmente na fase de pré-alfabetização, que a criança, na verdade, vai ganhando bastante vocabulário. Então isso é ótimo, porque o ganho de vocabulário tem a ver com essa habilidade de você conseguir ler, ou seja, quanto maior o seu vocabulário, maior a sua capacidade de leitura, porque quando você lê a palavra, você vai saber o que ela significa. Mas é preciso que a criança tenha mais contato com somente as letras. O meu material, por exemplo, que é a coleção de leitura, meus cadernos de leitura de arte das letras, é um material que praticamente só tem letras. Principalmente os 2 cadernos, eles não trazem nenhuma imagem, que é somente para a criança trabalhar leitura. Então, o que a criança vai fazer com esses cadernos de leitura é ter contato com um material que não tem imagem e que tem somente palavras, para que desde a primeira página ela consiga ler. E, gente, isso faz toda a diferença no processo de leitura, porque no fundo, quando a gente cresce, né, a gente vai ter contato com o texto, somente as palavras. No máximo ali vai ter uma ilustração, se a gente estiver num site, num jornal, mas os livros mesmo, eles trazem letras, palavras. Aliás, a leitura é considerada uma atividade difícil justamente porque ela vai exigir muito somente esse processo de leitura, e é preciso que a criança passe por isso. Daí a importância de você ter realmente um material em que a criança entenda que para ler, ela vai precisar ler. Eu acho esses materiais de alfabetização super coloridos, com informações demais, com estímulos demais. Então a criança é colocada, por exemplo, diante de um material hipercolorido com muitas imagens. Então isso vai tirando o foco do que é realmente a leitura. Então faça a substituição. É muito legal também se você puder usar manipuláveis, letrinhas de madeira, novamente, letrinhas de madeira sem imagem, para que a criança realmente possa ter contato somente com as letras. E por fim, a terceira dica infalível aí, que eu tenho certeza que vai ajudar demais nesse processo de alfabetização, uma vez que você ajustar as 2 primeiras coisas, ou seja, agora você vai ler mais tempo com o seu filho, você vai ajustar aí esse material e você vai trabalhar a repetição da pronúncia. Gente, isso é super importante no processo de alfabetização. E o que é essa repetição na pronúncia? Crianças que leem silabando, elas passaram muito tempo lendo dessa forma, que é um pouco rudimentar, que é ali, quando a criança está começando a ler, realmente, ela vai silabando, então ela fala bola, ou seja, ela fala as 2 sílabas da palavra bola como se fossem 2 sílabas tônicas, né? Então ela não fala bola, ela fala bola. E aí ela não é corrigida. A gente acha que isso vai se ajustar com o tempo, e de fato se ajusta com o tempo, mas se você não corrigir, leva muito tempo. Pode levar anos, na verdade. E quando você corrige todas as vezes que você lê com a criança, ou seja, vai lendo a palavrinha, se ela leu bola, você pede para ela repetir muito bem, agora fale bola. Ou seja, é preciso que ela já vá lidando aí com esse aspecto tão importante de aprender a ler e da nossa própria língua portuguesa, que são as sílabas tônicas.
É assim que a gente percebe que a leitura está fluindo e que a leitura está boa, sabe? Que a prosódia, ou seja, essa entonação realmente está fazendo com que a criança leia bem e com que ela seja capaz de compreender e interpretar o que ela está lendo. E isso só se faz com bastante repetição. No começo é um processo um tanto maçante, porque toda palavra que a criança lê, você tem que fazer com que ela repita de novo a palavra, mas na entonação correta. Mas vale super a pena. Faça esse caminho incansavelmente aí no início e você vai perceber que depois de algumas semanas ou poucos meses fazendo isso, você já não vai precisar mais fazer, porque a criança já vai estar acostumada, ela já vai ter sacado. Mas se você não faz isso, a criança passa ali 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos lendo sem a pronúncia, a prosódia correta. E eu tenho certeza que com essas 3 dicas infalíveis vai ficar muito mais fácil o processo e você vai perceber que, nossa, essas 3 dicas realmente conseguiram resolver o meu problema. Novamente, se a criança tiver realmente uma questão aí de um transtorno de aprendizagem, é bom você passar no especialista para verificar, porque aí existem estratégias específicas para isso que vão ajudar ainda mais. Mas essas 3 também ajudam, tá? Então, ajuste, dê mais tempo para ela praticar, dê um material melhor para que ela possa focar e faça com que ela repita. E não esquece de olhar no link da descrição para você conferir aí o cupom para os meus cadernos de leitura de arte das letras. E eu tenho certeza que depois desse material você não vai querer nenhum outro, porque esse sim é focado completamente em leitura. E é isso, eu vejo vocês em outro episódio aqui no meu canal e obrigada pela sua companhia.